Durante séculos, dois mundos completamente diferentes caminharam rumo a um choque inevitável. De um lado, o maior império que o mundo antigo já havia conhecido, vasto, organizado e com recursos que pareciam quase infinitos. Era o Império Persa, um gigante que se estendia da Índia até o Egito, governado por um rei visto quase como um deus. Do outro lado, um conjunto de pequenas cidades independentes, espalhadas pela costa e ilhas do Mar Egeu. Elas viviam divididas entre si, em constante rivalidade, mas eram movidas por um ideal poderoso: a autonomia, a liberdade de se governarem. O confronto épico entre gregos e persas não foi apenas uma sequência de batalhas sangrentas. Foi um ponto de virada que definiu os rumos da civilização ocidental, um momento em que ideias sobre liberdade, democracia e identidade foram postas à prova. E a famosa e heróica resistência dos 300 de Esparta, que todos conhecemos dos filmes, foi apenas o começo dessa história incrível e complexa. Antes de mergulharmos nessa jornada épica, se você é um apaixonado por história como eu, já deixe o seu like para fortalecer o canal, compartilhe este vídeo com aquele amigo que também adora uma boa narrativa histórica e, claro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Sua ajuda é fundamental para continuarmos produzindo. Para entender o tamanho desse conflito, precisamos viajar até o século V a.C. O mundo mediterrâneo era um verdadeiro caldeirão de culturas. E no centro de tudo estava o Império Persa, em plena expansão, liderados por reis como Ciro o Grande e Dário. Os persas não eram apenas conquistadores brutais. Eles criaram um sistema administrativo genial. Construíram estradas que conectavam os cantos mais distantes do império, como a famosa Estrada Real, permitindo que mensageiros viajassem com uma velocidade impressionante para a época. Eles dividiram seu vasto território em províncias chamadas satrapias, cada uma governada por um sátrapa, que respondia diretamente ao rei. Essa organização permitia que o império gerenciasse uma diversidade incrível de povos, línguas e religiões, geralmente permitindo que as culturas locais continuassem existindo, desde que pagassem seus impostos e permanecessem leais. O Império Persa não cresceu apenas pela força da espada. Ele se expandiu por meio de alianças, uma organização admirável e uma administração que conectava dezenas de povos distintos sob uma única autoridade central. Enquanto isso, do outro lado do mar, o mundo grego era o completo oposto. Não existia um país chamado Grécia. O que existia eram as polis, as cidades-estado. Cada uma era como um pequeno país independente, com seu próprio governo, seu próprio exército e suas próprias leis. Atenas, por exemplo, estava desenvolvendo uma ideia revolucionária: a democracia, onde os cidadãos participavam diretamente das decisões políticas. Esparta era uma sociedade militarista, onde cada homem era treinado desde a infância para ser um soldado impecável, e o Estado controlava quase todos os aspectos da vida. Corinto era uma potência comercial, rica por sua localização estratégica, e Tebas era uma força militar a ser reconhecida. Essas cidades eram frequentemente rivais. Viviam em guerra umas com as outras, disputando terras, poder e influência. A única coisa que as unia era uma herança comum. Falavam a mesma língua, adoravam os mesmos deuses do Olimpo e compartilhavam tradições, como os Jogos Olímpicos. Eram como uma família disfuncional, sempre brigando, mas que se reconhecia como parte de algo maior quando uma ameaça externa surgia. A faísca que acendeu essa guerra continental começou pequena, nas cidades gregas da Ásia Menor, na região da Jônia, hoje costa da Turquia. Essas cidades haviam sido conquistadas pelos persas e, insatisfeitas com o domínio estrangeiro e os altos impostos, se rebelaram. Desesperadas por ajuda, pediram apoio às suas irmãs do outro lado do mar. Esparta, pragmática, recusou. Mas Atenas, talvez por laços comerciais ou por um sentimento de solidariedade grega, decidiu enviar navios e soldados. Para os persas, isso foi uma afronta inaceitável. O rei Dário viu a intervenção de Atenas como uma interferência direta em seus assuntos internos. A revolta jônica acabou sendo esmagada,
mas a semente do conflito estava plantada. Dário não esqueceria. Ele jurou vingança contra Atenas. Um gesto político aparentemente pequeno acendeu uma chama que cruzaria mares e continentes. A guerra estava prestes a deixar de ser um conflito local para se tornar uma luta pela sobrevivência do mundo grego. Assim, em 490 a.C., Dário enviou uma gigantesca força de invasão através do Mar Egeu. O objetivo era claro: punir Atenas e Eretria por seu apoio à revolta. Depois de destruir Eretria, a frota persa desembarcou na planície de Maratona, a poucos quilômetros de Atenas. Os atenienses estavam em pânico. Seus aliados espartanos estavam celebrando um festival religioso e não podiam chegar a tempo. Eles estavam praticamente sozinhos contra uma força muito superior em número. Mas na planície de Maratona, o tamanho do exército não foi o fator decisivo. Os atenienses, liderados pelo general Milcíades, usaram a inteligência. Eles conheciam o terreno, fortaleceram suas alas e enfraqueceram o centro de sua formação. Quando os persas atacaram, o centro grego recuou, atraindo o inimigo para uma armadilha. Então, as alas gregas, mais fortes, avançaram e envolveram os persas pelos flancos, causando o caos. A vitória ateniense foi chocante, quase impossível. Ela mostrou aos gregos que o poderoso Império Persa não era invencível, e deu origem à lenda do soldado que correu de Maratona até Atenas para anunciar a vitória, morrendo de exaustão em seguida, inspirando a corrida de maratona moderna. 10 anos depois, o filho de Dário, Xerxes, montou uma das maiores forças de invasão que o mundo já viu, tanto por terra quanto por mar, para finalmente subjugar a Grécia. Diante dessa ameaça existencial, as cidades gregas, normalmente rivais, formaram uma aliança. Eles precisavam de um lugar para deter o avanço do gigantesco exército persa. E o local escolhido foi um desfiladeiro estreito chamado Termópilas. Ali, um pequeno número de soldados poderia conter um exército muito maior. O rei Leônidas de Esparta liderou uma força de cerca de 7.000 gregos, incluindo seus famosos 300 espartanos. Por 3 dias, eles resistiram bravamente, infligindo perdas pesadas aos persas. Termópilas nunca foi sobre vencer a guerra. Foi sobre ganhar tempo para que o resto da Grécia pudesse se preparar. Foi sobre inspirar a união e provar com sangue e sacrifício que até o maior império da terra poderia ser desafiado e sangrar. A resistência só terminou quando um traidor local mostrou aos persas um caminho secreto para contornar o desfiladeiro. Leônidas e seus guerreiros lutaram até o último homem, imortalizando seus nomes na história. Com o exército de Leônidas destruído, o caminho para Atenas estava livre. Os persas marcharam e saquearam a cidade, que havia sido evacuada por ordem do líder ateniense Temístocles. Ele sabia que a guerra não seria vencida em terra. A esperança da Grécia estava no mar. Temístocles havia convencido os atenienses a investir em uma poderosa frota de navios de guerra, as trirremes. Ele atraiu a enorme frota persa para as águas estreitas do Estreito de Salamina. Ali, a superioridade numérica persa se tornou uma desvantagem. Seus navios grandes e pesados não conseguiam manobrar no espaço apertado e acabaram se atrapalhando. As ágeis trirremes gregas, menores e mais rápidas, atacaram com precisão, abalroando e afundando os navios inimigos. Em Salamina, a inteligência estratégica e o conhecimento do ambiente falaram mais alto que a força bruta. A vitória naval foi devastadora para Xerxes, que perdeu grande parte de sua frota e teve seu suprimento ameaçado. O mar se tornou o palco da virada definitiva na guerra. Após a derrota em Salamina, Xerxes voltou para a Pérsia, mas deixou um grande exército na Grécia, sob o comando de seu general, Mardônio, para tentar finalizar a conquista no ano seguinte. O confronto final em terra aconteceu perto da cidade de Plateia, em 479 a.C. Desta vez, o maior exército que as cidades gregas já haviam reunido lutou lado a lado. Espartanos, atenienses, coríntios e muitos outros se uniram em uma força disciplinada. A batalha foi dura e sangrenta, mas a disciplina da infantaria pesada grega, os hóplitas, prevaleceu. A vitória em Plateia
foi a pá de cal na invasão persa. Ela não foi apenas uma conclusão militar, mas o momento em que as cidades gregas, superando décadas de rivalidade, perceberam o poder incrível que tinham quando lutavam juntas. A ameaça persa estava finalmente afastada do território grego. As consequências dessa vitória foram imensas. Se os persas tivessem vencido, a história do mundo ocidental seria profundamente diferente. Com a ameaça afastada, a Grécia, e especialmente Atenas, entrou em sua era de ouro. A vitória deu aos atenienses uma confiança e um prestígio enormes. A cidade se tornou o centro cultural, político e econômico do mundo grego. Foi nesse período que a filosofia floresceu com Sócrates, Platão e Aristóteles. A democracia se aprofundou. O teatro, a arquitetura e a arte atingiram um nível de perfeição que ainda hoje nos inspira. O Partenon foi construído na Acrópole como um símbolo do poder e da glória de Atenas. A vitória nas guerras médicas garantiu a sobrevivência das ideias de liberdade, cidadania e pensamento crítico, que se tornariam os pilares da civilização ocidental. É claro que Hollywood adora essa história. Filmes como 300 retratam os espartanos como super-heróis lutando contra monstros. É uma narrativa visualmente impressionante, mas é importante separar o mito da realidade. Os persas não eram monstros deformados, mas um povo de uma cultura rica e sofisticada. A Batalha das Termópilas não foi travada apenas pelos 300 espartanos. Eles eram a elite, mas havia milhares de outros gregos lutando ao lado deles. A narrativa moderna muitas vezes simplifica o conflito como uma luta do bem contra o mal, da liberdade contra a tirania. A realidade era muito mais complexa, cheia de alianças políticas, traições e interesses próprios de cada cidade. A história real, quando mergulhamos nas fontes antigas como Heródoto, é ainda mais fascinante e humana do que qualquer adaptação cinematográfica. No fim das contas, as guerras médicas não foram apenas uma série de conflitos antigos sobre terra e poder. Elas representaram um confronto de ideias, de visões de mundo. De um lado, um império centralizado, multiétnico e governado por um monarca absoluto. Do outro, uma coleção de pequenas comunidades que valorizavam sua autonomia acima de tudo. Entre impérios e cidades livres, nasceu uma herança que moldou o pensamento humano para sempre. As perguntas que eles fizeram sobre liberdade, governo e o papel do indivíduo na sociedade ainda ecoam em nossos debates políticos e filosóficos até hoje. Essa é a verdadeira força da história. Nos mostrar como as escolhas feitas, há milênios, continuam a definir o mundo em que vivemos. Se você gostou de viajar comigo por este capítulo épico da história, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer. Compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história e, o mais importante, inscreva-se e ative as notificações para continuar viajando pelos grandes eventos que moldaram o nosso mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.